Senhor adorável, o sangue do seu bem-aventurado Marte Sebastião foi derramado pela confissão de vosso nome e para permitir a manifestação de vossos milagres, de forma que, através da prece a ele, o Senhor ampare os enfermos, transforme nossa fraqueza em força e aumente nossas virtudes. Santo Ambrósio de Milão. O nome Sebastião significa aquele que seguiu a beatitude da cidade celeste e da glória eterna. Sebastião é o soldado de Cristo por excelência. Ele, o soldado que combateu valorosamente pela Igreja e demonstrou tanto amor a Deus e desapego às ilusões desta vida passageira, que nisso superou muitos mártires da fé. E, por falar em martírio, Sebastião sempre esteve rodeado de cristãos que, por sua fidelidade a Jesus, eram presos e condenados à pena capital. Ele teve um lugar privilegiado na história desses irmãos, a princípio, de forma muito discreta, onde ele reconfortava os irmãos, até que um dia ele próprio foi denunciado como cristão e se viu literalmente entre a cruz e a espada. Para ele havia chegado então o momento da grande decisão de assumir publicamente sua fé em Cristo ou enterrar de vez essa ideia. Ele estava, portanto, diante de um grande desafio: aceitar ou não a real vocação de sua alma, o seu chamado, ou seja, a sua missão na vida, é o que vai determinar a maneira como a história se lembrará de seu nome. Sebastião, com toda a sua experiência de guerras e combates, ele tem agora diante de si a maior de todas as batalhas. Sebastião nasceu em Narbonne, na França, no ano 256 d.C., e quando criança mudou-se para Milão, na Itália, que era a terra onde sua mãe nasceu. Ali ele cresceu e estudou e também decidiu fazer a carreira militar a exemplo de seu pai. Por isso, ele se alistou no exército do Império. Sua vida no exército foi, inegavelmente, exemplar e notável. Ele chegou a ocupar o cargo de comandante da Guarda Pretoriana, que era um grupo de elite que cuidava da segurança pessoal do imperador. Aliás, para ocupar esse cargo, a pessoa tinha de preencher requisitos básicos, como, por exemplo, ser ilustre, possuir alta dignidade e uma vida correta. Sebastião havia secretamente se convertido ao cristianismo e, valendo-se de seu alto posto militar, ele visitava as prisões onde estavam milhares de cristãos condenados à morte e que aguardavam o momento de serem levados ao Coliseu para serem devorados pelos leões e outros animais selvagens, ou até mesmo mortos nas lutas desiguais com os gladiadores. Mas a sua fama de benfeitor se espalhou rapidamente e o serviço secreto do imperador identificou vários cristãos que estavam infiltrados no exército romano e muitos deles foram expulsos do exército, banidos de Roma ou cruelmente assassinados em alguma província. Havia uma denúncia contra Sebastião, mas o imperador resolveu esperar a hora certa para confirmar suspeitas sobre o comandante de sua guarda pessoal. Naqueles dias, houve um julgamento que atraiu muito a atenção de toda a gente ali na capital. Este era o julgamento dos jovens Marceliano e Marcos, que eles eram dois irmãos gêmeos, ilustres cidadãos, filhos da nobreza romana, e que haviam se convertido ao cristianismo, mas foram condenados à decapitação por causa de sua fé em Cristo. Centenas de pessoas, então, foram até a audiência pública para ver o suplício desses irmãos. E ali também apareceram, evidentemente, o pai, a mãe e as esposas dos gêmeos, assim como também os seus filhos. Todos eles tinham um objetivo comum, era convencê-los a renegar a fé. E diante dos juízes, dos soldados e das tantas testemunhas, a mãe, o pai e também as esposas dos jovens tiveram uma oportunidade para falar, na verdade, para lamentar o ocorrido, lamentar o fato deles terem aceitado a Cristo e aceitado a morte, o martírio por amor a Cristo. E diante de tal espetáculo,
Há quem diga que os corações dos jovens começaram a amolecer. Mas Sebastião, que estava no meio da multidão, destacou-se, levantou a voz e disse aos 2 irmãos gêmeos: Fortíssimos soldados de Cristo, não percam uma coroa eterna, deixando-se seduzir por miseráveis lamentos. Então, dirigindo-se aos pais dos jovens, disse Sebastião: Nada temam, vocês não serão separados. Eles vão para o céu preparar para vocês moradas de deslumbrante beleza. Desde a origem do mundo, esta vida não para de enganar aqueles que esperam alguma coisa dela. Ela engana os que a buscam, ilude os que contam com ela, ela mente a todos. Esta vida ensina ao ladrão suas rapinas, ao colérico suas violências, ao mentiroso suas espertezas. É ela que comanda os crimes, que ordena as perversidades, que aconselha as injustiças. Mas os contratempos são efêmeros, e essa perseguição que agora sofremos, se é violenta hoje, amanhã terá desaparecido. Uma hora a trouxe, uma hora vai levá-la. Mas as penas eternas renovam-se sem cessar. A vivacidade de suas chamas nunca diminui, para sempre punir. Estimulemos nosso amor ao martírio. Quando ele ocorre, o diabo acredita obter uma vitória, mas não. Quando captura, ele próprio é capturado. Quando ele prende, ele é atado. Quando vence, é vencido. Quando ele tortura, é torturado. Quando degola, ele é morto. Quando insulta, ele é maldito. E durante quase uma hora, Sebastião esteve a falar dessa forma. E há quem diga que ele foi rodeado por uma grande luz vinda do céu. E no meio desse esplendor, Sebastião parecia estar vestindo uma túnica de ofuscante brancura, ao mesmo tempo em que era rodeado por 7 anjos deslumbrantes. Aproximou-se dele Zoé, a mulher de Nicostrato. Este era o carcereiro dos santos. Ela, que era uma mulher muda, ajoelhou-se diante de Sebastião e, através de gestos, pediu perdão. Perdão pelos maus tratos infligidos aos prisioneiros cristãos. Então Sebastião disse: Se eu sou escravo de Cristo, e tudo o que disse é verdade, que aquele que abriu a boca de seu profeta Zacarias, que abra também a boca dessa mulher. Quando disse isso, a mulher instantaneamente exclamou: Bendito seja o discurso de sua boca, e benditos sejam todos os que acreditam no que você disse. Vi um anjo segurando diante de você um livro, no qual estava escrito tudo o que falou. E ouvindo isso, o seu marido lançou-se aos pés de Sebastião chorando e também pedindo perdão. Ele libertou então os mártires, os 2 irmãos, e pediu que eles fossem embora dali imediatamente. Porém, Marceliano e Marcos estavam decididos a viver o martírio. Os 2 irmãos gêmeos foram presos definitivamente e levados ao local do suplício. Ali eles tiveram seus corações trespassados por espadas. O imperador agora não tinha mais dúvidas quanto às crenças de Sebastião, que foi formalmente denunciado como cristão. O imperador insistiu para que seu ex-amigo renunciasse publicamente à fé em Cristo e voltasse a adorar aos deuses pagãos. E como Sebastião evidentemente recusou essa proposta, ele foi condenado à morte para servir de exemplo e desestimular futuros seguidores de Jesus. No entanto, o imperador quis que Sebastião morresse de forma lenta e cruel. Por isso ele mandou amarrar o jovem capitão a uma árvore para que ele fosse alvejado pelas flechas que seriam atiradas pelos seus antigos companheiros. E assim tiraram as roupas de Sebastião e os arqueiros dispararam dezenas de setas criminosas contra o jovem. O espetáculo bizarro demorou alguns minutos e todos foram embora, deixando Sebastião moribundo e agonizante, sangrando até morrer.
A notícia do martírio de Sebastião se espalhou por toda a cidade, e no local apareceu uma mulher de nome Irene, na verdade Santa Irene. Ela esteve ali com um grupo de mulheres piedosas que pretendiam dar um funeral digno ao corpo do jovem. Mas, quando chegaram lá, ficaram surpresas ao encontrar Sebastião ainda com vida, apesar do copioso sangramento. Imediatamente elas levaram o corpo do jovem para ser tratado de seus ferimentos. Dias depois, Sebastião estava milagrosamente restabelecido e quis sair pelas ruas da cidade evangelizando publicamente. Santa Irene e tantos outros cristãos tentaram convencê-lo a fugir de Roma o quanto antes, mas Sebastião estava decidido a apresentar-se diante do imperador e acusá-lo de seus crimes e perseguições contra os cristãos. Mas o imperador estava cego de ódio e resolveu ser mais cruel que da vez anterior. Ele então condenou Sebastião à morte pela flagelação, que é aquele crime com o qual Jesus foi condenado. Com requintes de crueldade, os inimigos usaram contra o jovem soldado de Cristo chicotes com pontas de chumbo para que prolongassem a dor por tempo indefinido, aumentando assim o sangramento e a agonia até que a vítima perdesse os sentidos por completo. Mas Sebastião, demonstrando bastante vigor físico, resistia de pé e sem gritar. E isso deixou o imperador muito irritado, que ordenou que ele, Sebastião, fosse brutalmente espancado até a morte. Com o corpo todo desfigurado e finalmente morto, Sebastião foi jogado no mais fétido esgoto público de Roma para que ali apodrecesse e fosse comido pelos vermes, e assim não ser venerado em túmulo. Porém, naquela mesma noite, Sebastião apareceu em sonho a uma jovem cristã de nome Lúcia e disse que ela encontraria o corpo dele pendurado num poço. Ele pediu que ela fosse até lá, retirasse o corpo e fosse enterrar o mesmo junto aos corpos dos apóstolos nas catacumbas de Roma. No século IV, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, começa uma jornada para descobrir os túmulos dos milhares de mártires cristãos para que eles pudessem ser honrados por sua fé. Ele encontrou vários desses túmulos, é o caso de Santa Júlia e seu filho Quirico. Nós temos aqui no canal um episódio que fala justamente da vida de Santa Júlia e São Quirico. Quando descobriu o túmulo de São Sebastião, o imperador mandou construir em homenagem a ele uma basílica, onde estão ali os restos mortais de Sebastião. Essa igreja tornou-se centro de peregrinação e até hoje recebe milhares de devotos e peregrinos de todas as partes do mundo, principalmente na festa do Santo, que é celebrada no dia 20 de janeiro. São Sebastião é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, que, na verdade, o nome completo do rio é São Sebastião do Rio de Janeiro, desde a fundação por Estácio de Sá. Mas os protestantes calvinistas franceses, eles invadiram a cidade e queriam dominar o rio através de um projeto que ficou conhecido como França Antártica. Então os portugueses se uniram aos índios, aos mamelucos e a outros cidadãos do Brasil e lutaram contra o invasor. Conta-se que, na batalha final que expulsou definitivamente o inimigo, reafirmando assim o senhorio de Cristo em terras brasileiras, São Sebastião foi visto com uma espada na mão, auxiliando aos portugueses. Aquele era um dia de vitória do Brasil e triunfo da civilização cristã. E um fato digno de ser lembrado é que aquele dia, o dia da batalha final, era também o dia 20 de janeiro de 1567, ou seja, o dia da festa de São Sebastião.